Este material não pode ser disponibilizado, transmitido, exibido, vendido, licenciado, alterado, modificado ou utilizado por quaisquer outras instituições e estudantes, exceto se autorizado de forma expressa mediante a permissão prévia da própria instituição detentora dos direitos da obra. Olá, estudante! Eu me chamo Lucas Vieira e eu estarei aqui apresentando para você o conteúdo produzido pelo professor José Domingos Cantanhede Silva, com o tema Estado de Bem-Estar Social no Brasil. Nessa videoaula, vamos dar ênfase às transformações no âmbito do Estado e da sociedade que fizeram emergir o estado de bem-estar social no Brasil. O estado de bem-estar social apresenta configurações distintas no tempo e no espaço, haja vista as influências que sofrem de fatores políticos e socio-históricos. No Brasil, não é diferente. Temos uma configuração específica de estado de bem-estar social. Por isso, cabe ressaltar que uma comparação direta da experiência brasileira com as experiências europeias e norte-americanas não pode ser feita de maneira simples, uma vez que as dimensões históricas, políticas e culturais são bem diferentes. Então, atenção! A gente está tratando da noção de estado de bem-estar social conforme Sônia Draibe, 1999, página 19. Ela diz o seguinte: uma forma particular de regulação social no âmbito do capitalismo que se expressa pela transformação das relações entre o Estado e a economia, entre o Estado e a sociedade, a um dado momento do desenvolvimento econômico. Portanto, os resultados dessas transformações é que vão contribuir para a constituição de sistemas estatais de educação, saúde, previdência, assistência social, habitação e por aí vai. Antes da década de 1930, o Estado brasileiro já havia adotado algumas políticas sociais de caráter fragmentário e emergencialista, a exemplo do Código Sanitário e a Lei Eloy Chaves, relativa a assuntos previdenciários, ambas na década de 1920. No entanto, a professora Sônia Draibe assegura que entre os anos de 1930 e 1970, constituiu-se a base institucional legal que consolidou o Estado Social do Brasil. Para a autora em questão, a produção legislativa que se refere ao período de 1930 e 1943 cuidou de criar os institutos de aposentadoria e a legislação trabalhista. Nesse período, as áreas de saúde e educação também começaram a ter atenção especial do governo federal, particularmente em graus elevados de centralização no Executivo Federal, dirigidas apenas para o setor urbano. Essa focalização não se deu por acaso. O direcionamento de políticas públicas para o meio rural poderia ferir os interesses das oligarquias que detinham o poder político e dominavam grande parte da população rural, graças à acumulação da propriedade fundiária. Por outro lado, a criação do Ministério do Trabalho, de Indústria e Comércio em 1930, sob o comando de Getúlio Vargas, estava mais voltado para viabilizar a intervenção do Estado no conflito capital e trabalho, o que parece ter colocado obstáculos à livre manifestação das reivindicações dos trabalhadores e, consequentemente, da barganha de benefícios protetivos. Em relação ao período de 1945 a 1964, Draibe observa um movimento que denominou de inovação legal institucional nas áreas de educação, saúde, assistência social e habitação popular, mesmo de forma incipiente. Ao mesmo tempo em que se expande o sistema de proteção social, caracterizado por uma intervenção estatal seletiva, heterogênea, fragmentada, o período que vai de meados da década de 60 até meados da década seguinte é considerado por Draibe de transformação radical, pois é esse tempo que são instituídos sistemas nacionais públicos ou estatalmente regulados na área de bens e serviços sociais básicos, parecendo querer superar a forma fragmentada e socialmente seletiva. Assim, os serviços de educação, saúde,
assistência social, habitação e formação do patrimônio dos trabalhadores e da chamada participação nos lucros das empresas, através do FGTS, PIS, PASEP, vão sendo organizados de maneira a formar um sistema em que aparecia a tendência universalizante, inclusive avança para a inclusão dos trabalhadores rurais. E você sabia que o estado de bem-estar social brasileiro foi instituído e expandido sob características autoritárias e tecnocráticas? Pois é, o regime que se instalou no estado em 1964 chama a atenção de alguns analistas. Nessa fase, fica evidente a intervenção do Estado como um aparelho centralizado para suportar a intervenção mediante os aportes de recursos que são designados para o financiamento da política social. Além disso, as regras de inclusão e exclusão são delineadas. Já no final dos anos 70, o sistema dá sinais de estagnação e de crise também. Mesmo assim, o Brasil conseguiu avançar no processo de constitucionalização de diversos direitos sociais na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde, licença-maternidade, reconhecimento da universalização da assistência social, seguro-desemprego, entre outros. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Passados mais de 80 anos das primeiras iniciativas de construção do estado de bem-estar brasileiro, é importante fazer menção aos desafios que se colocam ao sistema de proteção social na contemporaneidade. Vamos destacar 4 elementos que a professora Sônia Draib considera mudanças no âmbito da sociedade brasileira e que exige a atenção do Estado: o envelhecimento da população, a diversificação da estrutura familiar, a entrada da mulher no mercado de trabalho e a requalificação das pessoas no mundo do trabalho. E bom estudante, nossa videoaula termina por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado muito ela, tá? Bons estudos para você!